Começando mais um Bola de Segunda, a nossa live aqui do Instagram de toda segunda-feira. Hoje vamos conversar com o Nil Rocha, atleta e treinador de Karatê. Vamos conhecer aí um pouco mais sobre a modalidade, a história do Nil. E, além de tudo, um prazer receber mais um grande amigo meu aqui nesse canal. Vou aproveitar enquanto o Nil ainda não entrou para fazer nosso merchan. Então, garrafinhas e camisa do À Beira da Quadra em breve estarão à venda. A gente deve colocar essa semana ainda lá no nosso aqui no nosso Instagram a venda e todos os detalhes lá com valores, para que vocês treinadores também se sintam parte desse projeto que é feito justamente para os treinadores, não é isso? Bom, aguardando o Nil aí um pouquinho, assim que ele entrar a gente já começa a nossa conversa aqui. Vamos ver. Opa. Nil. Entrando. Grande Nil, fala aí. Tá me ouvindo? Ih, pra mim já travou sua imagem aí. Tá ouvindo, Nil? Tá pensando. Aí. Agora, Aqui. Agora eu tô certinho, cara. E aí, bom demais falar com você, velho. Cara, você tá me ouvindo bem? Diga. Tô te ouvindo sim, tranquilo. Beleza. Então, primeiro, prazeraço trocar ideia com você, né? Receber Feliz no demais, velho. canal. É até engraçado, né? A gente conviveu tanto tempo já e estudou junto e Pois é, já fez ué. muita coisa. E agora vamos trocar uma ideia aqui sobre esporte, que é a paixão dos dois, né? Nil, Com certeza. fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é o Nil Rocha? Explica pra galera aí. Então, Henrique, primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, te agradecer pela presença aí hoje, pelo convite. Feliz demais em estar participando e principalmente estar contando um pouco da minha história em relação ao Karatê, né? Que é um esporte que eu gosto demais. Tá conseguindo me ver aí, velho? A imagem sua tá travada aqui. Tá Eu tô conseguindo me te vendo escutar normal. direitinho? Ah, tá. Beleza, então. Sim. Fechou. Então, feliz demais por contar principalmente um pouco da história do Karatê. É um esporte que me ajudou demais. Desde a minha infância, adolescência, vida adulta principalmente, durante a faculdade. Então, vamos lá. Eu comecei, na verdade, a praticar Karatê aos 8 anos de idade, 9 anos de idade aproximadamente. Mas, como toda criança, 90% das crianças brasileiras quis ser jogador de futebol, né? Tentei também ser jogador de futebol. Então eu dei uma pausa. Eu dei uma pausa no Karatê quando eu tinha uns 10 anos. E segui minha vida, jogando bola, fiz escolinha, mas, né? Na faculdade você viu como que eu era habilidoso, né? Você sabe que eu não tinha muito O futuro aqui, problema, mas o problema é que perdia muito gol, senão tinha virado. Pois é, né? Devia ter feito curso com você, fazer gol de cavadinha e bater pênalti. Então, velho, aí, aos 16 anos, aos 16, 17 anos, resolvi retornar aos treinos de novo. Aí comecei a trabalhar, parei mais uma vez, não cheguei nem a me graduar. Eu era faixa branca, achei que ia ser eterno faixa branca. Não cheguei nem a me graduar. Quando foi lá para os meus 20 anos, 21 anos, eu resolvi retornar. O meu professor de karatê, ele é amigo pessoal de família, né? Ele foi amigo dos meus irmãos mais velhos há muito tempo. Ele é amigo dos meus irmãos até hoje. É um grande amigo meu também. E por conta disso, ele me convenceu a voltar para o karatê. Então, desde 21 anos, hoje estou com 32, né? Então, desde os 21 anos que eu estou nessa pegada aí do karatê,
como atleta, como professor, sem parar. E, sinceramente, assim, cara, não me arrependo. Foi excelente. É um esporte que ajudou demais minha vida. Ixi, pra mim travou aqui. Não sei se é só o meu, ou se é a minha ou sua conexão. O pessoal que estiver assistindo, comenta aí. Não tô nem te ouvindo mais. Ih, caiu. Bom, vamos esperar o Nil voltar aí. Daqui a pouco ele tá de volta pra gente continuar a conversa. A conexão dele não tá ajudando lá. Eu acho que é a conexão dele mesmo, Cacau. Deve estar voltando aí e a gente continua. Bom, enquanto isso, dá boa noite para a galera que está assistindo a gente. Muitos amigos assistindo, legal demais. Galera, fica à vontade também para participar aí, para mandar sugestões para a gente ir colocando no meio da nossa conversa. Aí o Nil voltou. Tá entrando aí. Vamos lá. E ficou conectando para sempre agora. Não quer conectar? Vamos tentar de novo. A internet dele caiu de novo. O Nil tá me mandando mensagem que caiu, mas ele tá tentando voltar já, galera. Só um minutinho. Que aí tá dependendo da conexão dele lá para retornar. Agora vai, hein? Tá conectando. E aí? Paga a internet, gente. Uai, Que é isso? uai, entendi o que tá acontecendo, não? Ah, não, já travou de novo, não é possível, Nil. Agora vai, hein? Uai, será? Tá me escutando direitinho, cara? Agora tá tranquilo. Vamos torcer para Ah, continuar assim. vamos lá. É.
Então, velho, vou começar de novo. Ixi, Tá me escutando aí, tranquilo? manda ver. Tá, vamos lá então. Eu tava falando, eu comecei o karatê com 7 anos, né? 7 anos de idade, mas igual toda molecada que queria ser jogador de futebol, aos 17 anos, mas depois eu dei um intervalo também, por conta de outras coisas. E aos 21, eu resolvi voltar para a caminhada de novo do karatê e ir até o final. Até o final não, né? Porque o pessoal acha que chegar na faixa. Ih, Nil, travou de novo, velho. Não tô conseguindo te ouvir. Pra mim tá a bolinha pensando aqui. Galera que tá assistindo aí, travou também? É a internet do Nil mesmo, não é? Travou novamente, a Ana falou. É, Nil. Sua Tá, internet, e velho. aí, como é que tá? Ah, agora eu te Será? vi de novo. Agora tá me vendo, agora eu tô te Ah, vendo normalmente aqui também, agora agora melhorou. travou. Ué, não é possível. Tá me Nós escutando não. agora, tranquilo? Vamos Tô. lá, vamos tentar e ver o que que dá. Acho que agora vai, acho que agora vai. Bora. Bora lá então. Cara, tá travando muito aqui pra mim. Parece que pra todo mundo que tá assistindo aí também tá travando, cara. Pois é, mas me parece que é a sua conexão, tá? Será? Porque. Porque Deixa eu os tentar. Deixa eu desligar e religar aqui de novo pra ver o que que pode ser. Só um segundo. até 2, Nil, pra você eu espero. Aguenta a mão aí, rapidinho. Ah, vou segurando a onda aqui. Galera, vou aproveitar enquanto o Nil não não está na live para fazer o meu merchan novamente, merchan do canal, garrafinha da beira da quadra e camisa do A Beira da Quadra. Essa semana ainda colocaremos à venda, tá? Aqui na nossa página do Instagram. Fiquem atentos. A nossa ideia não é ganhar dinheiro em cima desses produtos, mas sim, nós vamos praticamente vender no valor que a gente mandou fazer. A gente quer divulgar o canal, divulgar o esporte, principalmente o voleibol, e fazer com que vocês se sintam parte do projeto também, que é um projeto feito de treinadores para treinadores, principalmente, não é? Então fiquem atentos aí que camisas e garrafinhas estarão à venda essa semana, tá bom? Bom, além disso, nós temos outras novidades para o nosso canal, principalmente no YouTube, tá? Então se você segue a gente apenas aqui no Instagram, vai lá no YouTube também e se inscreva no nosso canal, que a gente já tem quase 50 episódios das nossas lives lá, conversando com diversas personalidades aí do voleibol no Brasil e no mundo. Então tem treinadores brasileiros, argentinos, pessoas que trabalham na Espanha, na Hungria, enfim, diversos lugares do mundo. Aproveitem e assim que acabar a nossa live aqui, se tudo vai dar certo com a internet do Nil agora, dá uma passada lá e dá uma olhada também nas nossas lives do YouTube. Beleza? Além das lives, a gente vou dar um spoiler, porque eu já dei uma entrevista que eu dei em outro canal. A partir do próximo mês, a gente vai ter outros programas também, além das lives. Então, vamos ter bastante novidades agora em novembro. Ok? O Nil mandou mensagem, falou que está reiniciando o modem dele. Vamos ver se agora funciona. Esperamos que sim, porque o Nil tem bastante coisa para falar aí sobre karatê, sobre a trajetória dele, para a gente entender um pouco melhor como que funciona o karatê no Brasil
né, e traçar alguns comparativos entre o karatê e o voleibol. Né? O Nil, além de atleta de karatê, é também professor de karatê, então trabalha com diversas idades dentro desse esporte. Vamos lá, o Nil está entrando de novo. Vamos ver se agora vai, hein? Conectando. Adenilson, chegou. Voltamos. Aí. Deu certo. Agora parece que tá bom, hein? Como é que é? Deu direitinho? Tá me escutando direitinho agora, cara? Agora tá até melhor do que antes. Ah, ótimo. Agora deu certo. Só colocar o fone aqui de novo. Boa. Beleza, tá me ouvindo aí? Ah, travou, não é possível. Nil. Tá me escutando aí, cara? Tranquilo? Tô. Seguinte. Que dificuldade, hein? Bom, você falou aí que você tentou o futebol e começou no karatê, depois voltou pro karatê. Você começou a comentar aí sobre as graduações de faixa, né? Me explica aí como é que funciona. Começa na branca e termina na preta, beleza? Mas quantas são as É graduações? isso. O cara, na verdade, como é que funcionam as graduações no karatê? Nós temos a faixa branca, que é a inicial. Alguns estilos mudam, uma cor ou outra, né? Mas a branca, amarela, laranja, azul, verde, roxa, marrom e preta. Como que eu troco de faixa no karatê? Da faixa branca até a faixa laranja, a gente dá ao aluno em torno de 6 meses, né? Que é o tempo que ele tem para aprender movimentos novos, aprender os katas, né? Que é uma sequência de movimentos que a gente tem. Cada graduação tem o seu kata. Da faixa azul a verde, de 6 meses a 1 ano, né? Também aprende-se uma sequência de katas nova, alguma sequência de movimentos nova. Da faixa verde para roxa, já demora mais um pouquinho, já é questão de 1 ano, no mínimo. Roxa para preta, roxa para marrom, 2 anos aí de treinamento para pegar o exame de faixa preta. E o exame de preta de Dan começa a contar a partir de 2 anos e meio. Esse ano eu ia fazer o exame para segundo Dan, mas infelizmente por conta dessa pandemia, a Federação Mineira teve que cancelar a maior parte dos eventos, desde campeonato até exame de graduação. Na verdade, até as aulas, né, na maioria das vezes, foram suspensas também. Isso complicou um pouquinho. Uhum. E qual que é o máximo que existe de graduação? Henrique, hoje, pelo que a gente conhece, existe uma pessoa que é o 14º Dan. É um japonês, óbvio. Atrás tem uma mulher que é 13º e para por aí, mas só lá no Japão. O exame lá no Japão ele é bem diferente dos exames aqui do Brasil. É bem mais intenso, se eu posso dizer assim. Então, basicamente, você demora ali uns 10 anos para sair da branca e chegar na preta. E depois disso, você pode ir evoluindo para sempre, desde que você... Exatamente. Os 10 anos é aí o mínimo, né? Você não é obrigado a fazer o seu exame de faixa nesse período de tempo. Ah, completei 1 ano de faixa branca, 6 meses de faixa branca, eu vou fazer o exame para amarela. Não. A partir do momento que você tem esse tempo mínimo e se julga apto a fazer. Por que se julgar apto a fazer? Entra uma outra questão agora. Nós temos as federações, né? Nós temos a Federação Mineira de Karatê, nós temos a Confederação Brasileira e a WKF, que é a World Karate Federation. Nós somos registrados, nós temos a nossa filiação, assim como nós temos o CREF, da Educação Física, nós temos o nosso registro da Federação Mineira de Karatê. Sim. Tudo isso é pago, a gente paga anuidade, cada exame de graduação, de branca a preta, ele também é pago. Pago para a federação, pelo registro. Porque a federação também ela precisa se sustentar, ela precisa ter uma estrutura para organizar um campeonato mineiro, um campeonato brasileiro, para participar de um campeonato mundial, apoiar atletas, entre outras infraestruturas que tem dentro de uma federação, né? Então, o aluno não quer pagar sem ter a certeza de que chegar lá vai conseguir fazer, porque
não é pagou, passou. Muita gente tem esse preconceito, acha que, eu vou pagar o meu exame, eu passei. Não. Eu, em exame de graduação, depois que eu me tornei faixa preta, eu já fui convidado para ser banca de exame de graduação, eu já reprovei aluno, já aprovei. Então, assim, varia muito. Realmente tem que estar apto para fazer o exame. Aham. Não é qualquer coisa. E, bom, você falou aí das entidades que regem o esporte. Eu queria que você falasse agora sobre você, enquanto atleta. Quais competições você disputou? Até onde que você foi na sua carreira como atleta? Se você ainda pretende dar mais alguns passos como atleta ou se agora você só quer avaliar os outros e ensinar? Como é que você está aí? Então, Henrique, vou voltar lá no comecinho, que o vídeo cortou, né? A internet estava ruim. Eu estava falando que eu comecei o Karatê com 7 anos, né? Aí eu dei uma pausa longa até os 16, onde eu retomei. Depois eu dei mais uma pausa até os 21, quando eu resolvi seguir a caminhada até a faixa preta. Dos meus 21 aos meus 30 anos, eu tive uma vida como atleta, assim, bem na risca mesmo. Toda competição que tinha eu participava, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, campeonatos regionais. Em 2012, se eu não me engano, eu fui campeão brasileiro pela Goju-Ryu, né, que é o meu estilo de karatê, Goju-Ryu. Eu fui campeão brasileiro, fui vice-campeão mineiro 2 anos seguidos, 2017 e 2018, né? E no ano passado eu resolvi dar um tempo, né? Tinha outros planos para mim, principalmente financeiros. Então eu queria me dedicar ao trabalho mesmo como personal trainer, formado em educação física. Então eu queria entrar para a minha área de personal. Infelizmente, não dava para conciliar treinamento de alto rendimento com vida profissional extra-karatê. Então era um ou outro. Eu precisava me sustentar, então eu tive que me dedicar ao trabalho. Mas pretendo sim, ano que vem, assim que retornar as atividades, voltar a competir de novo. Vai ser mais complicado um pouquinho, mas tem que ter disposição para poder encarar a vida de atleta de novo. Mas pretendo sim. É bom para mim, é bom para os meus alunos, né? Motiva os alunos a participarem também. Uhum. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, assim, que eu queria que a gente conversasse, que é a questão a questão financeira do atleta, né? Como que a maioria dos atletas de karatê no Brasil, principalmente, se sustentam? Os caras existe algum apoio, patrocínio pessoal? Como é que funciona esse tipo de coisa? O Henrique, nós temos o Bolsa Atleta, né? Eu falo nós, eu vou me incluir também, como atleta. Nós temos o Bolsa Atleta hoje, que não é só para karatê, é geral. Sim. Mas, infelizmente, é um valor pequeno. Acho que você trabalha com atletas, você conhece, então é um valor pequeno. A maioria dos atletas hoje do karatê brasileiro que estão aí disputando competições a nível mundial, a maioria tem um apoio muito grande do Exército Brasileiro. Eles treinam lá na Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro. Sim. Então eles têm esse apoio, além de outros patrocínios por fora. Uma das empresas que dão um apoio muito grande para o karatê brasileiro hoje é a Genomoto. Então, eles têm esse apoio para disputar competições fora. Quanto a atletas de níveis, como eu falo, nível mais baixo mesmo, né? Tá um pouco complicado. Por quê? Isso que eu vou falar aqui com você pode até o pessoal da Federação Mineira pode até não gostar. Mas é o seguinte, cara, o atleta de karatê hoje ele tem muito pouco apoio dentro do seu estado. Não são todos, só alguns. Muito pouco apoio. É difícil às vezes conseguir um dinheiro para uma passagem. Eu tô falando de mim, eu tô falando de mim agora não, tô falando de outros exemplos que eu vejo. Depois que eu me tornei faixa preta, que eu comecei a dar aula, que eu fui convidado a dar aula em outras academias, que eu fui começar a perceber isso. É muito difícil para alguns atletas conseguir passagem, conseguir alimentação, conseguir hospedagem, entendeu? Às vezes tem que ficar pedindo ajuda. E são atletas que você vê que são bons, que teriam um futuro se tivesse todo um apoio. Quando chega lá em cima, ele tem esse apoio. O problema está aqui embaixo. Como que ele vai fazer para chegar? Então fica dependendo de um pequeno patrocínio ali que possa dar uma passagem,
um outro pequeno patrocínio que possa auxiliar com hotel, com alimentação, coisa do tipo. Eu hoje conheço em torno de 4 professores que têm projetos aí em favelas, né? Que devem ter mais de 1.000 alunos, se juntar os 4. Uhum. E tem muito atleta campeão nesse meio que não é reconhecido, que não está sendo visto, que não está sendo assistido. Esse é um fator muito importante e que acaba desvalorizando muito o atleta mineiro. Sim. E aqui a gente tem, nós somos uma mina de atletas bons de karatê. Mas, infelizmente, a falta de apoio acaba atrapalhando e muito o desenvolvimento dos atletas aqui na região. Esse é um tema que, nesse quadro aqui do Bola de Segunda, a gente vai acabar tocando nele muitas vezes. Eu já vou Sim. Já vou até dar o spoiler. Na semana que vem, eu vou conversar aqui com um atleta da Seleção Brasileira de bobsled, né, que é um esporte de Olimpíadas de Inverno. E eu acredito que é bem nesse sentido também, né? De atletas com muito potencial para poder competir em alto nível no mundo inteiro, mas que não encontram maneiras de desenvolver esse potencial para conseguir chegar. E aí eu queria perguntar para você como que está o Brasil em relação aos outros países, se o Brasil tem atletas que conseguem brigar de igual para igual lá fora. Sim, então, tem sim. Tem muito atleta bom. Nós temos aí Douglas Brose, que é um atleta até 60 quilos, que ele já foi bicampeão mundial. Hoje ele está um pouco mais velho, né? Mas ainda consegue alcançar o top 5 no mundo. É um excelente atleta. Nós temos o Vinícius Figueira, que é um atleta até 67 quilos, se não me engano, que foi vice-campeão mundial 2019. Já está classificado para as Olimpíadas. Porque, se eu não me engano, o Comitê Olímpico tinha colocado as competições para se classificarem para as competições de karatê até o dia 6 de abril desse ano. Como se estendeu, eles colocaram 6 de abril do ano que vem. Então ainda tem alguns atletas que podem entrar. Nós temos a feminina, por exemplo, nós temos a Valéria Kumizaki, atleta excelente, top de linha. Mas aí entra a questão que eu te falei. Esses 3 são da Escola de Educação Física do Exército, do Rio de Janeiro. Tem um apoio excelente lá. Se acompanhar eles nas redes sociais, você vê a metodologia de treino, o material, é assim, fenomenal, cara, fenomenal. Coisa que a gente não vê em outras academias, por exemplo. Eu tô lembrando aqui de cabeça, tem aquele repórter da Globo que faz o Diego San. Diego San, né? O Diego San. Eu já tive a oportunidade de estar de frente com ele, de conversar com ele no Campeonato Brasileiro que teve aqui em BH, e foi em 2019. Por coincidência, a gente era da mesma categoria. A jornada dele no Globo Esporte ali foi em relação à classificatória dele que ele queria para as Olimpíadas, né? Sim. E ele quase conseguiu. Faltaram poucos pontos, porque é por ranking, né? Faltaram poucos pontos para ele se classificar. Acho que agora, como eu não tenho acompanhado mais a carreira dele ultimamente, mas como prorrogou, eu acho que ele ainda vai ter chance. Mas é um atleta assim, cara, fenomenal, excelente, disputou competições fora, mesmo com pouco tempo de treino que ele teve em relação aos outros atletas, ele se destacou demais, se destacou muito. E eu acredito que nessa caminhada que a gente vai ter até 6 de abril do ano que vem, ele vai conseguir sim essa vaga. Eu acredito muito nele. Legal. Eu imagino que para vocês que trabalham no dia a dia do karatê, tenha sido importante essa série na Globo, né? Porque dá uma visibilidade muito grande para o esporte que não teria se não fosse esse cara específico, né? Isso. Visibilidade, né? Ô Henrique, essa é até uma questão importante. Vou comentar sobre isso, que é o seguinte. Eu e meus professores, outros faixas pretas também que a gente conhece, a gente fica com esse pensamento. Muitas pessoas não conhecem o karatê, correto? A gente vê muito, quem está praticando karatê hoje é quem lá na década de 90, na década de 80 já participava, já treinava, teve que parar por algum motivo e volta. Eu, por exemplo, tenho muitos alunos adultos que começaram o karatê com grandes professores do passado, tiveram que parar por conta de faculdade de estudo e retornaram para treinar comigo. Aí entra uma questão que é a seguinte, que a gente estava discutindo
entre os faixas pretas. Essa visibilidade do karatê vai ser boa para o karatê? 50% sim, 50% não. Essa é a minha opinião de mais alguns professores, não é geral. Por quê? Vai mostrar a visibilidade? Vai ser excelente para o esporte, principalmente agora que ele se tornou olímpico. Vai ser excelente. Mas tem muita gente que não está sabendo diferenciar o karatê esportivo do karatê tradicional. Os dois se treinam juntos? Sim. Mas as pessoas vão olhar o que é o karatê esportivo na TV e vão achar que é aquilo. Da mesma forma que o taekwondo, da mesma forma que o judô. O judô de todas, eu acredito, de todas assim, as orientais, eu acredito que o judô é a que mais está ali, próximo da sua raiz. Mas o karatê mudou muito. O taekwondo mudou muito. Entendeu? O taekwondo, se você quiser conhecer mais o taekwondo, é só você procurar no YouTube os K-Tigers. Você vai ver o que é taekwondo de verdade. Entendeu? E o karatê é o mesmo caminho, a questão da pontuação. É legal? Vai dar visibilidade para a arte marcial? Sim. Mas as pessoas que assistirem o karatê nas Olimpíadas, é importante que elas procurem se informar mais do karatê, não só esportivo, mas o karatê como estilo de vida, o karatê como defesa pessoal, como autocontrole, entendeu? Que eu acho que essa vertente é a mais importante do que o karatê esportivo. É Legal. isso que vai fazer, que é o papel fundamental da arte marcial em si. Muito bom. Eu não tinha pensado por esse lado e faz muito sentido, né? Sim, sim. De qualquer maneira, é, o karatê está ocupando um espaço a mais que permite que essa discussão venha à tona, né? E Sim, sim, com certeza. Igual eu tenho visto agora, principalmente nessa pandemia. Eu vou te ser sincero que é uma coisa que eu não gosto. Eu já conversei sobre isso com grupos de amigos nossos da faculdade, você sabe. É a questão da competição online. Para mim não faz sentido nenhum, cara. Uma competição online de arte marcial. Mas, enfim, é uma opinião minha. ah, Mas é uma maneira que tem das federações se manterem, de manter aquela. Como é que eu te falo? É manter o calendário do ano, uma maneira de se adaptar ao calendário do ano. Mas eu, por exemplo, não fiz questão nenhuma de participar. uhum. Porque eu tenho para mim que isso desmerece um pouquinho, entendeu? O negócio, eu acho que competição de arte marcial tem que ser ali presencial, não existe outra maneira. Nil, eu tenho uma pergunta aqui do Casimiro Weber. Ele pergunta se você acha possível uma pessoa praticar o karatê sem o objetivo de graduar. Cara, é igual eu falei, com certeza, com certeza. Eu acredito que assim, a pessoa vai entrar no karatê, à medida que ela for evoluindo, ela vai querer graduar, ela vai querer fazer o exame de faixa, porque ela sabe que ela já está bem. Se Mas torna, eu quero entrar para aprender. Hã? se torna uma motivação para ele, né? Só na motivação, só na motivação. Mas se ela quiser entrar para aprender só uma defesa pessoal, uma técnica específica, algo do tipo, ou até como uma forma de condicionamento físico, que eu até trabalho com isso hoje em dia também, junto do karatê, é possível sim, não tem problema nenhum não. Ninguém é obrigado a se graduar na arte marcial. Ninguém é obrigado. Você entra, você aprende, mas a graduação é uma maneira de você se motivar. Legal. Nil, quero falar agora um pouco de você como professor, você ensinando Sim, o karatê. Bom, já vou traçar o primeiro paralelo com o vôlei, que eu tenho certeza que é uma diferença muito grande, que no vôlei, a maioria dos meninos, quando começam a competir o voleibol, eles começam com 14 anos de idade. Eles começam muito, muito mais velhos, né? No karatê, sim. qual que é a idade normalmente que os meninos começam a ter alguma vivência no esporte e competir? Ô, Henrique, competições de nível regional, de nível estadual, a partir dos 10, 12 anos. Mas a academia a qual eu faço parte, que é a SEACA, de Nova Lima, ela é uma associação, né? A partir dela, o meu professor que eu te falei que ele era amigo dos meus irmãos, ele tem várias faixas pretas espalhadas por Belo Horizonte, que ele treinava há muitos anos. Esses faixas pretas, muitos são donos de projeto, são donos não, responsáveis por projetos em comunidade. Uhum. E de cara, os meninos treinavam lá, começavam com 6, 7 anos, esperavam até os 10 anos para poder já ir para um campeonato mineiro. Isso é ruim.
Isso era ruim, porque o menino chegava no Campeonato Mineiro, via aquela estrutura e se sentia meio que assustado. Não sei se no vôlei costuma acontecer isso, mas no vôlei, pelo menos, você consegue dissipar esse nervosismo com seus colegas de quadra. O karatê, como é individual, é um pouco mais complicado. Responsabilidade está só em um. Hã? Responsabilidade está só em um. Só em um, exatamente. Então, o que foi criado agora? Essa associação nossa, nós criamos uns campeonatos menores apenas para crianças 6 a 10 anos, até os 14 às vezes também, a gente faz algumas categorias maiores quando tem pouca criança. A taxa de inscrição é uma coisa assim, irrisória, apenas para cobrir custos de comprar fruta para deixar para os meninos lá, água para deixar para os meninos lá, coisas do tipo. Uhum. E eles são realizados, por exemplo, em lugares menores. Quadra poliesportiva de bairro, coisas do tipo. Por quê? O intuito é a criança entrar nesses torneios, já vivenciar uma situação de campeonato, já vivenciar uma situação de torcida, de pai, de mãe, tanto do próprio pai da mãe, quanto do pai da mãe da criança adversária, porque isso interfere psicologicamente no desenvolvimento da luta. Entendeu? Eu estou falando porque isso interferia no meu desenvolvimento, nas minhas lutas. Então já é para a criança começar a se adaptar com aquilo para quando ela chegar nos 10, 11, 12 anos, que ela for disputar competições regionais, estaduais, possivelmente nacionais também, ela já está um pouco adaptada. Mas, no mais, é isso aí. Para competições regionais mesmo, a partir de 10 anos, por aí. Legal. Uma discussão que eu já tive algumas vezes aqui, nesse quadro especificamente, Sim. comparando aí com outros esportes, o voleibol, inclusive até com Rafael, eu ia falar Oliveira, porque pra gente ele é Oliveira. A gente conhece como Oliveira. Lá do Mackenzie, a gente estava falando sobre a guerra que a gente tem que travar contra os outros estímulos que as crianças e adolescentes têm hoje em dia. Né? Então a gente falou sobre videogame, celular e outros 1 milhão de coisas mais chamativas do que o esporte. E a gente sofre muito no vôlei porque os meninos chegam com a vivência motora quase nula. Né? Os caras chegam sem saber fazer nada. Como é que você lida com isso, com essas disputas, entre aspas? Pois é, Henrique. Isso aí, eu vejo muito, por exemplo, na academia, com a turma infantil, é os pais chegando e a primeira coisa que os pais falam: eu quero colocar no karatê porque ele fica muito no celular, ele fica muito no videogame. É complicado de lidar com isso. O que eu tento fazer é, dentro do karatê, né, tentar trabalhar um pouco a cabeça da criança para ela saber diferenciar as coisas. Tem que ter um momento de estudar, ela tem que ter um momento, ela tem que aprender, ela tem que estudar, ela tem um momento de jogar bola, de lazer, que ela tenha um momento da aula dela de karatê, tanto que durante a aula de karatê, principalmente criança, e as crianças estão muito cedo mexendo com o telefone, com outras coisas mais. Dentro da aula de karatê é totalmente proibido mexer com o celular, qualquer outra coisa. A aula de karatê é aquele momento de concentração, se concentrar só naquilo que ela está fazendo. Mas eu estou reparando que hoje em dia, realmente, as crianças estão chegando assim. Vou falar do meu exemplo, do seu exemplo. A gente jogava direto, bola na rua, o que for. As crianças hoje não têm muito disso. Primeiro que está perigoso demais. Primeiro que está muito perigoso você deixar uma criança na rua. Né? E segundo, as competições que a gente tem, como você falou aí, celular, televisão, videogame. Então, quando a criança vai, ela tem que se sentir abraçada ali. Então, você tem que mostrar para ela, tem que mostrar para ela que ela tem a hora certa de fazer tudo. E eu tento fazer da minha aula de karatê, principalmente para criança, menos movimento de karatê possível. A partir ali dos 9, 10 anos, eu começo a ensinar ali técnica de soco mesmo, técnica de chute. Antes disso, são aulas bem lúdicas, com brincadeiras que lembram o movimento de karatê. E com isso, eu consigo deixar a criança mais fixada dentro da aula e esquecer do mundo exterior. Tem dado certo. Eu tenho tido bons retornos dos pais, bom retorno dos pais aí em relação a isso. Boa, bom demais. Tem uma pergunta aqui do Joãozinho, deixa eu ver se eu consigo jogar para a tela, peraí.
Manda aí. Ah, apareceu eu. No esporte do karatê tem um tratamento psicológico para os alunos. Aquela questão que você estava falando ali de ser um enfrentamento entre um e outro, de ter torcida e tal. Como é que faz para lidar com a cabeça dos meninos, principalmente os mais novinhos, né? Ô Henrique, eu passei por uma situação recente, no último campeonato infantil que eu participei, foi até um campeonato desse pequeno que a gente estava organizando. Eu tenho um aluno que ele é extremamente tímido. Ele é muito tímido, tanto que na aula de karatê ele não conversa, fala nada. A mãe dele me procurou, falou: Nil, ele é uma pessoa muito tímida, eu estou colocando ele no karatê para ver se ele tem alguma atitude, né? Se ele se movimenta, se ele se impõe. Uhum. Então, durante os treinos, surgiu a oportunidade de criar esse campeonato. Levei ele para o campeonato. Na hora da luta, conversei com ele, ele entendeu, né, tudo direitinho, os comandos. Qual Na idade? hora que a luta se iniciou... Hã? Qual Ele idade? tem 9 anos. 9 anos, 9 anos. Na hora que ele se iniciou a luta, ele tomou um chute na barriga. No que ele tomou um chute, o outro adversário marcou o ponto, ele deu as costas e começou a chorar. Não. Começou a chorar. Aí, automaticamente, né, os treinadores de karatê, cada um fica sentado na beiradinha do tatame. Eu levantei e fui lá. Ó, acontece. Tô conversando com ele. Mostrei para ele por que, que ele deveria, por que, que ele estava ali. Falei com ele que se ele quisesse ir embora, ele poderia, mas que eu queria que ele tentasse mais um pouquinho. Nisso, a mãe só olhando de fora. E fui conversando. Tem sim esse trabalho psicológico. E fui conversando com ele, conversando, até que ele voltou para lutar. No que ele voltou outra pessoa. Voltou mais confiante. Não sei se foi a minha conversa, não sei se passou alguma coisa na cabeça dele. Mas ele voltou bem mais confiante. Resultado, ganhou a luta. Ganhou o campeonato? Não. Ganhou a luta. Perdeu a luta seguinte. Mas na luta seguinte, quando ele tomou o primeiro golpe, levantou a cabeça e deu sequência. Uhum. Quando ele saiu, parabenizamos, tudo. Mas não é só, o trabalho psicológico não é só nessa hora da luta. Eu eu converso com os meninos um mês antes do campeonato, né? Tem aquele processo, aquela fase preparatória para o campeonato ali, 2 semanas antes, 3 semanas antes, eu preparo os meninos para os campeonatos. Mas é sempre conversando, explicando o que pode acontecer. Fala de risco de machucar? Falo, porque pode acontecer também. Mas sempre tento deixar eles alertas sobre proteção, sobre tudo. E que eles estão ali para aprender. Cada derrota, na verdade, cada derrota é uma experiência boa para eles, né? Para voltar para a academia, corrigir os erros e tentar trabalhar em cima daquilo. Mas esse tratamento psicológico tem sim, ele é extremamente importante, principalmente na criança. Ele é o intuito de esforço. É uma das regrinhas do karatê. Você falou, acho que lá no início da conversa, sobre o karatê como estilo de vida também, né? E as artes marciais têm muito essa característica de serem coisas que você leva para a vida como um todo. Você não simplesmente dentro da academia Sim. você pratica e depois você é outra pessoa. Eu queria que você falasse um pouco da Sim. importância disso para disciplina, enfim, como um todo, principalmente para criança e adolescente. Sim, Henrique, no karatê nós temos algumas regras, né? Quando você inicia lá na faixa branca, a primeira coisa que você aprende se chama Sokun, que são as regras de conduta. Lá nós temos respeito acima de tudo, intuito de esforço, como eu falei, intuito de agressão, coisas do tipo. E são regras que a gente sempre frisa. E não é sempre frisar de comentar, não. É toda aula, os alunos repetem esse textinho do começo ao fim. No começo da aula, repete no final e vão memorizando. Chega em casa, uma hora ou outra, vai acontecer de um pai xingar, o menino, ao invés de responder, tratar bem. Não, sim senhor, desculpa. Um exemplo simples, o filme do Jack Chan lá de Tira o Casaco. Uma coisa simples daquela que você leva para o dia a dia. O intuito de esforço de todos, porque eu acho que respeito, todo mundo tem, né? Você respeita pai e mãe, você respeita as pessoas mais velhas. Mas o intuito de esforço de todos, eu acho que é um dos mais importantes. Todos são importantes, mas o intuito de esforço é o que eu mais tento pregar nos meus alunos. Errou, tenta de novo. Errou de novo, tenta até conseguir. Isso vai...
eu sempre friso com eles, isso não é só dentro do tatame. Saiu do tatame, continua do mesmo jeito. Então eu cobro dos meus alunos até nota na escola. Boa. Entendeu? Dos meus alunos das turmas infantis até nota na escola. E dá resultado, cara. A arte marcial, o esporte, a arte marcial não. Mas o esporte é uma ferramenta de trabalho que a gente tem que é maravilhosa, que é excelente. Sim. É, mas, assim, lógico, o esporte como um todo pode ser usado dentro dessa perspectiva que a gente estava falando, mas eu acho muito interessante a forma como a arte marcial é encarada, porque eu tenho a impressão, talvez pode ser até porque os meninos começam um pouco mais novos também, mas que a relação de hierarquia é muito bem definida, né, dentro das artes. Isso, ela é bem definida e é mantida até o final. Faixa preta ali, soberano dentro da academia, faixa branca, respeito com todo mundo, amarela, respeito com todo mundo, laranja com todo mundo e por aí vai. Mas é sem questionamento, é lógico, faixa preta ele tem que ser um exemplo. Você não vai seguir um cara que sai na rua batendo em todo mundo. Ele já está desrespeitando a sua regra. Uhum. Então, faixa preta é um exemplo. Todo mundo tem que seguir. Boa, legal. O Joãozinho tá falando que já tomou muito castigo no jiu-jitsu até aprender. Joãozinho é meu Cara, isso é normal, sabe por quê? Eu já deixei aluno ajoelhado na beirada do tatame a aula inteira sem fazer. Porque chegou atrasado. Ah, você é rigoroso? Pergunta se atrasou mais alguma aula. Nunca mais atrasou, né? Nunca mais atrasou. Mas hoje a gente tem que lidar com outro problema também. Na maioria das vezes são os pais. Os pais chegam atrasados, o menino chega atrasado. Aí não é culpa da criança. Quem que você tem que conversar? Os pais. Aí é um pouco mais complicado. Mas no final dá certo. Essa é uma questão bem difícil. Mas assim, é lógico, eu trabalho com os meninos ali de 15, 16 anos. Eu deixo muito claro, tanto para os atletas quanto para os pais, logo no primeiro dia do ano, que tem algumas regras que eu não vou abrir mão. E uma delas é a questão do horário. Então, a gente Sim. acho que a partir do momento que você deixa tudo claro e combinado como que vai funcionar, os problemas diminuem muito, né? Então, eu deixo claro. Com certeza. Atrasado, não joga. E acabou. Então, se no jogo chegou atrasado, beleza. É. E assiste. Não, com certeza. Uma coisa que é comum, por exemplo, nas artes marciais, é o aluno esquecer a faixa. Aí você frisa assim, mas por que você esqueceu sua faixa? Ah, minha mãe não pôs na minha mochila. Ué, mas quem tá treinando é sua mãe? Eu falo, ó, próxima aula esqueceu a faixa, vai ficar sentado lá no canto. Não esquece, vai esquecer daqui 3 semanas, um mês, ele esquece de novo. Aí você volta a falar. Porque não foi recente, né? Você tá achando que esquecer a faixa é um problema? Eu já tive atleta que esqueceu o tênis para treinar. Então te fala maior. Te fala maior. Teve uma vez que marcaram um treino dos faixa preta. Era, eu acho que o meu primeiro treino de faixa preta. Cara, eu tava super motivado, a faixa novinha, brilhando. Chegou lá no treino, todo mundo de kimono, fui pegar meu kimono, o que eu esqueci em casa? A calça. Não treinei, velho. Esqueci a calça em casa. Não é possível. Não treinei. Não ia pedir outro faixa preta emprestado, né? Ah, não, Acontece. Acontece. O Joãozinho até brincou aí, que eu sou bem flexível com o horário. Ou chega na hora, ou chega na hora. Então, é seu atleta? É um atleta lá no clube agora. Boa, boa. Já chegamos em 50 minutos de conversa já, velho. Finalmente, né? Achei que a internet me ia deixar, ué. Não, depois daqueles primeiros 10 minutinhos ali, andou tudo bem. Eu queria deixar agora, nesse finalzinho, um espaço aberto para você dar algum recado que você queira. Fica à vontade aí. Ô, cara, hoje em dia, vou aproveitar então para falar uma coisa aqui. Hoje em dia o pessoal tá com muito... Hoje em dia não, né? O pessoal vem com muito preconceito, às vezes, em relação às artes marciais. Meu TCC foi sobre educação física e artes marciais, karatê principalmente, dentro do ambiente escolar. O pessoal tem procurado muito ensino de lutas dentro da educação física. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para a formação da criança. Então, acho que o pessoal leva muito para violência, né? A arte marcial é uma coisa violenta, então não vamos treinar, não. Acho que o pessoal tem que deixar isso de lado.
A arte marcial é muito mais do que saber dar soco, saber dar chute, saber jogar para o chão. É uma que igual eu comentei com você, é um estilo de vida. Então a criança principalmente, vai aprender sobre respeito, sobre educação, sobre esforço, sobre caráter dentro do esporte. Mas falando do karatê agora, isso é uma coisa que a gente deixa na linha. O karatê, o judô, na verdade, também, taekwondo. Então eu ia pedir para as pessoas, às vezes, deixar essa questão da arte marcial e violência um pouco de lado, que isso é da época dos pit boys, né? Vamos deixar isso aí para trás. Outra coisa, Henrique, pesquisem mais sobre o karatê. O que vocês vão ver na TV é só uma parte minúscula do que é o karatê do. Então, é muito mais do que aquilo que as Olimpíadas vão mostrar. A parte das Olimpíadas é uma parte bonita, é uma parte maravilhosa e vai ser fundamental para a divulgação da nossa arte. Mas pesquisa bastante sobre o karatê, defesa pessoal, estilo de vida, que eu tenho certeza que muita gente vai se apaixonar por essa arte. Ela é maravilhosa, eu sou suspeito para falar. Show de bola, Isso Nil. aí. Bom, se deixar, a gente fica conversando, né, velho? Tem muito tempo que a gente não conversava. Nossa! Bom, eu tenho que te agradecer demais pela disponibilidade. Mais ou menos porque a gente também costuma conseguir marcar, mas... Nossa! Você me marcava, viagem, não dava. Não, mas tá show de bola, velho. Para mim, o objetivo desse quadro é justamente esse. É trazer pessoas que eu gosto, vivo, de outros esportes, e poder conversar e ver quais são as outras realidades, né? Ver como é que funciona lá no basquete, no karatê. Trouxemos uma jornalista para conversar. Show de bola. Eu tenho acompanhado as lives da página, estão sensacionais. O dia do Oliveira eu fiquei de cara. Show de bola demais. Valeu. E então, pô, te agradecer demais, muitíssimo obrigado. A galera que ainda não segue o Nil, pelo amor de Deus, siga o Nil aí para conhecer mais o trabalho dele. E se você pode seguir pelo karatê, procura o Nil, que ele vai ser um bom professor. Nil, muitíssimo obrigado. Show de bola. Eu também te agradeço muito, Henrique, pela oportunidade. Bom demais falar com você. Muito tempo que a gente não se fala, né, velho? Agradeço demais a oportunidade de falar aqui, principalmente do karatê, que é uma coisa que como eu falei, eu sou suspeito para falar, mas é uma coisa que me ajudou demais, ajudou minha vida demais. Deu força de vontade para fazer muita coisa para adquirir muita coisa que eu tenho hoje, me ajudou a correr atrás de muita coisa que eu tenho hoje. Então, é bom demais poder falar disso. Show de bola. Galera, para a gente encerrar, então, mais uma vez, eu vou deixar o recado aí da garrafinha e da camisa da... Então, siga nossa página, quem veio no Rio. Siga aí no Instagram e no YouTube, o A Beira da Quadra. E a gente vai se falando durante a semana. Beleza? Nil, valeu. Valeu, galera.